Quero compartilhar com vocês uma reflexão que fiz nesta semana que passou. Eu estou lendo um livro chamado Um Mês para Viver, acompanhado de um grupo de várias pessoas que também estão fazendo a mesma leitura. Esse livro ele fala: se nós tivéssemos apenas um mês para viver, como nós viveríamos? Quais as coisas que nós faríamos, as coisas que nós não faríamos, quais as decisões que nós tomaríamos? O que se tornaria mais importante para nós? E um dos capítulos deste livro fala sobre milagres. Eu gosto muito deste assunto e tenho dito algumas vezes que milagres só acontecem ali onde eles são necessários. Onde não há necessidade de milagres, eles não acontecerão. Onde eu posso resolver a situação ou alguém pode resolver por mim, eu não preciso de um milagre. Mas quando eu não consigo resolver, ninguém pode resolver, então eu preciso de um milagre. Às vezes nós pedimos coisas a Deus que na verdade nós mesmos deveríamos fazer. Isso não é falta de fé. Isso é saber que Deus age naquelas situações onde nós não podemos fazer nada. Ele faz um milagre por nós. E o texto de 2 Reis, capítulo 4, nos conta a história de um milagre, de uma pessoa que experimentou um milagre pessoal. Diz o texto: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher viúva de um dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: Vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. É fantástica essa história. Uma história de um milagre pessoal que nos mostra uma pessoa em necessidade e uma outra pessoa estando ali para ouvir o seu pedido no momento de necessidade. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é: a única maneira de ver um milagre é caminhar na direção de Deus. Então veja bem, se eu estou caminhando em outra direção, se eu estou caminhando em outro caminho que não é o do único Deus verdadeiro, se eu estou indo ao caminho contrário do Senhor, não vou experimentar milagres que venham dele. Esse é o primeiro ensino desse texto. Caminhar na direção do Senhor é experimentar milagres. Tudo começa numa crise e num pedido de ajuda. Quando é que a gente percebe que precisa de um milagre? Quando a gente passa por uma crise, por um problema e a gente precisa de ajuda. A mulher vem até Eliseu e expõe o problema para ele. E o Eliseu faz uma pergunta muito estranha. Ele diz: O que eu posso fazer? O que tu queres que eu faça? Isso me lembra aquelas perguntas que Jesus fazia às pessoas a quem ele curava. Ao paralítico ele perguntou: O que tu queres? O paralítico disse: Eu quero andar.
Ao cego ele perguntou: o que que eu faço por ti? O cego disse: eu quero ver. É óbvio, o que que um cego pode querer? Ver. O que que um paralítico quer? Andar. O que que essa mulher quer? Ela quer pagar a sua dívida, se livrar da sua dívida para não perder os seus filhos. E o profeta faz essa pergunta, assim como Jesus tantas vezes fez. Por que é necessária essa pergunta? Porque eu preciso verbalizar o que eu quero. Eu preciso dizer para o Senhor o que eu preciso. Qual é o meu problema? Qual é a minha necessidade? O que é que não dá para resolver sem a ajuda dele? Tudo começa quando nós admitimos a nossa necessidade. Então, se nós não admitimos o ter uma necessidade, nós nunca vamos receber um milagre naquela área da nossa vida. Nós temos que admitir que precisamos de um milagre ali. Então ele pode acontecer. E aí nós temos que convidar Deus a interferir na nossa vida. Por quê? Deus não invade a vida de ninguém. Deus não vai fazer por você aquilo que você não pedir a Ele. Ele não vai interferir. Você precisa pedir a Deus que Ele interfira na sua vida. E aí Ele vai te perguntar, qual é a tua necessidade nesse momento? O que realmente tu precisas? Aquela mulher podia ter dito, eu preciso de alimento, eu preciso de um lugar para morar, eu preciso de roupas para os meus filhos, eu preciso mais azeite. Não, ela disse, eu preciso resolver esse problema para não perder os meus filhos. Então Deus hoje te pergunta, o que você precisa? E ele faz mais uma pergunta, assim como Eliseu. O que você tem na sua casa? Eliseu pergunta para a mulher, o que você tem na sua casa? Você tem alguma coisa na sua casa. E Deus também te pergunta isso. O que você quer e o que você tem na sua casa. Sim, porque você tem alguma coisa. E Deus trabalha a partir daquilo que nós temos. Deus trabalha em nós a partir daquilo que nós temos. Então a nossa atitude precisa ser pegar aquilo que nós temos e entregar a Deus. Reconhecer que Ele pode fazer. Ter fé. E não negar que o problema existe. E pedir que Ele interfira em nosso problema. Você compreende isso? Que o milagre acontece na sua vida a partir do momento que você reconhece que tem alguma coisa, que Deus já te deu alguma coisa, e que você pega isso e entrega para Ele. Você entrega para Deus para que Ele transforme aquilo que você tem no milagre que você precisa. E ela tem vasilhas vazias. Ela tem. E ela entrega as vasilhas vazias. E nós, quantas vasilhas na nossa vida estão vazias? Nós não temos muitas coisas que nós precisamos. Forças, muitas vezes alegria, ou quem sabe coisas materiais, sabedoria de Deus para conduzir nossa casa. Quanta coisa nós precisamos e as nossas vasilhas muitas vezes estão vazias. Então aquela mulher recolhe as vasilhas que ela tem e coloca ali. E o Eliseu diz para ela assim: tá bom, agora você vai na vizinhança e pede para suas vizinhas todas as vasilhas vazias que elas têm. A mulher deve ter pensado: meu Deus, eu estou com um problemão, agora esse profeta quer que eu vá pedir vasilhas para as vizinhas. O que que eu tenho a ver com as vasilhas vazias das minhas vizinhas? Eu preciso encher as minhas, eu estou com um problema, eu vou perder meus filhos. Mas essa mulher, ela vai e ela recolhe, ela olha para as vizinhas e nesse momento ela se dá conta que não são só as vasilhas dela que estão vazias. Você percebe isso, que muitas vezes nós estamos choramingando os nossos problemas e nós não percebemos que a pessoa ali do nosso lado está passando por um problema igual ou pior.
Nós precisamos olhar para as vasilhas vazias dos nossos vizinhos, das pessoas ao nosso redor. As pessoas estão também passando por alguma necessidade, talvez não a mesma nossa, mas elas estão também passando por alguma necessidade. E quando nós tiramos o foco do nosso problema e olhamos para os outros, nós começamos a enxergar diferente o nosso problema. Essa mulher busca as vasilhas vazias das vizinhas. E quando o azeite se derrama, ele se derrama nas vasilhas dela e nas vasilhas das vizinhas. Nós somos abençoados para abençoar. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus não é para nós mesmos apenas, mas é para abençoarmos outras pessoas. O milagre na nossa vida exige atitudes, e a obediência a Deus traz bênção, traz milagre para a nossa vida. Se você há muito tempo tem pedido algo e isso não tem acontecido, pergunte para o Senhor: o que você precisa fazer? O que você não fez ainda? Você já reconheceu a sua necessidade? Você já pediu para Deus interferir? Você já olhou ao redor e já percebeu quem mais está sofrendo? Ou você está apenas pensando na sua necessidade? Analise isso. 3 coisas então nós aprendemos. Nós precisamos de um milagre de Deus. Sim, nós todos precisamos em algum momento da vida. Quem sabe hoje, de um milagre de Deus na nossa vida. Nós estamos passando por um período de necessidades, um período de isolamento. O que você precisa nesse momento? A paz no coração. Quem sabe o que você precisa agora é tranquilidade, esperança, paciência, não sei. Estou pensando um pouco em mim também. O que você precisa nesse momento? E quais são as vasilhas vazias ao seu redor? Como as pessoas estão vivendo nesse período? E o que elas precisam? O que as pessoas estão precisando? Você pode ajudar. Você pode encher uma vasilha de alguém com algo que você tem. Pense nisso. Pense nisso e ore. Coloque diante de Deus a sua vida, a sua necessidade. Ele quer realizar milagres na sua vida e na minha. Amém.